eleição americana. O que vai dar lá nos Estados Unidos, hein, Bergamo? Tua bola de cristal, toda a tua apuração política. Vai dar Kamala ou vai dar Trump? O que vai dar lá, hein? Ai, como diz a mãe de uma amiga minha que é cientista política, já é difícil entender o Brasil, eu não vou ficar dando pitaco em outros países, mas eu acho que está muito apertado, né? Agora, Fabíola, é curioso, porque como o mundo está dentro dos Estados Unidos, o que eu acho curioso de acompanhar, sem dar opinião, assim, mas falando o que eu acho curioso é como os vários grupos vão se comportando e de acordo com as várias atitudes dos Estados Unidos para fora dos Estados Unidos também, né? Como a política externa lá realmente influi muitas vezes no eleitorado, numa parte dele, né? Hoje tem uma matéria da Patrícia Campos Mello na Folha mostrando como no Michigan a comunidade árabe que está enfurecida com o governo de Joe Biden por causa do apoio a Israel nos ataques que Israel faz contra Gaza, então podem tirar dela, da Câmara, um eleitorado importante que é pequeno, mas que pode ser decisivo para tirar o Michigan dela. Então, olha a complicação, né, que é para entender a eleição norte-americana. Eu estava vendo também outro dia, acho que era no New York Times, ou era na BBC, eu acho que era no New York Times, uma reportagem feita com os negros americanos de um determinado estado e que eles próprios tinham uma divisão em 3 subgrupos, né? Aqueles históricos que reconhecem a luta, né, anti-racismo nos Estados Unidos, e que votam nela, portanto, né, por esse motivo. Aí aqueles que são que falam, não, mas a minha vida no governo do Obama ou a minha vida no governo do Trump foi exatamente a mesma. Então, eu quero saber quais são as propostas para melhorar aqui o meu cotidiano, o meu dia a dia. Não importa. Não importam outras lutas, porque com o Obama ou com o Trump nada mudou, ficou tudo na mesma para mim. Então, como cada grupo vai se comportando e como cada grupo tem um peso absurdo numa relação que está empatada e que pode ser definida por um voto. Um voto é exagero a gente dizer, mas por muitos É. poucos votos. Então, cada um desses grupinhos vai importando, né? E eles vão Aí, se aprofundando em cada um desses grupos, que talvez seja algo necessário de se fazer aqui no Brasil para a gente entender um pouco o comportamento do nosso eleitorado, né? isso, quando a gente fala das eleições aqui no Brasil. Agora, pensando nesses grupos, né, Mônica? Aí eu fico pensando, nós aqui, que nem temos o poder de voto lá nos Estados Unidos, ou seja, não estamos participando dessas eleições, mas somos impactados por ela, como você falou, né? Adorei essa frase, o mundo está dentro dos Estados Unidos, né? O quanto isso é uma eleição planetária, como também disse Josias aqui. Olhando do ponto de vista do Sim. Brasil, hoje, por exemplo, agora há pouco o Sakamoto estava falando sobre essa preocupação dos procuradores dos Estados Unidos em relação a caso Trump perca. E caso Trump ganhe, né? O que vai interferir no Brasil? Você acha que, por exemplo, uma eventual vitória de Trump pode ser muito ruim para o Brasil? Ou não? O governo Lula passa e começa a lidar também com Donald Trump. Como é que você imagina, né, caso os Estados Unidos tenha como presidente Trump e aqui a gente tenha Lula? Eu acho que tem um impacto que está sendo observado pelo governo brasileiro sobre a economia, né? Quais vão ser as políticas de Donald Trump protecionistas e como isso pode impactar o Brasil, porque tendo impacto na China, tem impacto no Brasil. Né? Então, eu acho que tem a questão da economia e tem a questão política, né, propriamente dita, que eu acho que para todos há uma expectativa. Por exemplo, hoje de manhã eu conversei com uma pessoa muito ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A expectativa é muito grande pela vitória do Trump, porque se acredita que o Trump pode engrossar o caldo, né, ali da oposição brasileira, endossando ataques ao Supremo Tribunal Federal. Até eles acreditam que o Trump possa ajudar a, por exemplo, barrar a entrada do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, porque o Alexandre de Moraes atentaria contra a democracia no Brasil. Quer dizer, até isso se imagina que o Trump pode chegar até esse ponto, endossar um tipo de iniciativa dessas. Agora, eu acho que certeza de que ele vai fazer isso, ninguém tem.
certeza de que ele vai fazer esse endosso, certeza que ele vai se importar com a política interna brasileira, certeza de que ele vai dar um apoio muito consistente à oposição brasileira por meio de gestos simbólicos ou até concretos, a certeza ninguém tem. Agora, a expectativa é grande, porque já se sabe que um governo democrata não fará isso de forma alguma, como não fez. Então, há uma esperança de que um governo Trump possa fazer isso. O Eduardo Bolsonaro, inclusive, a informação que eu tive é que ele estava indo para lá para acompanhar de perto o resultado eleitoral e, enfim, se engajar ali na festa, vamos dizer assim, caso o Trump vença as eleições. Então, eu acho que tudo é muito em cima de uma expectativa, de uma esperança, né? O Brasil, de fato, não apareceu na campanha dos Estados Unidos, não é um tema prioritário para eles nesse momento, pelo menos, né?